Neste exato momento, milhões de brasileiros estão depositando a sua esperança num papel, ou o que nós chamamos de bilhete premiado. Estão acreditando que, se Deus permitir e a sorte vier a seu favor e for premiado através desse bilhete, suas contas serão pagas, a casa própria vai chegar, vai conseguir ter a famosa viagem dos sonhos, vai conseguir ajudar os seus familiares, graças a Deus. Mas será que é graças a Deus mesmo? O que a Bíblia Sagrada diz em relação aos famosos jogos de azar? Nós temos muitos textos e é sobre eles que nós iremos falar através desses vídeos. Você sabia que Isaías 65 há um Deus já mencionado ali que a Bíblia condena veementemente sobre pessoas confiarem, depositarem a sua fé relacionada a esse Deus, que hoje está vinculado a estas apostas. É sobre isso que eu quero trazer aqui nesse canal, esse vídeo, porque ainda dá tempo de você mudar o seu pensamento e colocar a sua confiança em Deus. O seu coração voltar a ser o coração direcionado por Deus. Eu quero que você fique até o final, porque no último tópico você vai se surpreender e até o final desse vídeo você vai entender o que Deus está falando com você. Vem comigo para mais um vídeo juntos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Danilo Lopes. Se ajeite aí, se aprume, eu não sei o que você está fazendo, já estamos à véspera do ano de 2026. Eu já quero desejar para você um ano novo, um ano de vitória, um ano de bênção. Que Deus te abençoe, que Ele seja o centro de tudo em sua vida. Deposite 100% a sua confiança nele, que as demais coisas ele trará a você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte, compartilhe, comenta esse vídeo, envia para milhões de pessoas esse vídeo aí, para que eles possam receber antes que eles façam a famosa fezinha. Pelo amor de Deus, envie esse vídeo no grupo das igrejas, para aquele crente que ainda acredita que pode jogar, pode fazer a fezinha, para que ele possa compreender, porque hoje vai ser Bíblia pura. Vamos para os textos sagrados. Vamos para as Sagradas Escrituras. Danilo, não gostei. Vai conversar com Deus. Mas hoje eu quero trazer aqui os textos que de repente até o seu pastor não trouxe ainda essa explicação para você. Mas vamos lá, através das Sagradas Escrituras, ver o que Deus fala para os nossos corações no dia de hoje, através da Bíblia Sagrada. Bom, o jogo de azar e a fé cristã. O que isso tem a ver? A princípio, nada. São opostos, ou como nós chamamos, antagônicos. Eu vou trazer aqui alguns fundamentos. Eu trouxe aqui pelo menos 5 princípios para você não fazer a famosa fezinha, jogo da mega da virada, bets ou qualquer outro jogo de azar, de aposta ou qualquer nome que você queira dar, tá bom? Então eu vou trazer aqui, eu anotei, estou aqui com o meu tablet, e aí se você quiser rever esse vídeo, ele vai estar à disposição para você aqui no canal. Fique à vontade, ele é gratuito, espero que te ajude você na sua igreja, na sua família. Só peço que você compartilhe e que você comente aí o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é sobre um dos princípios fundamentais que ferem a questão do jogo de azar. Se você ouvir de fundo alguma voz de criança, é meu filho querendo participar, ele concordando com o papai aqui, tá bom? Olha lá. Primeiro ponto, o que fere o jogo de azar? Ele fere a ética do amor ao próximo. Por que, Danilo? Porque a teologia cristã ele se baseia na edificação mútua. A teologia cristã ele se baseia na edificação mútua. O sistema de loterias ela é um jogo de soma zero. Eu vou explicar isso. Onde o lucro depende da perca de uma pessoa para... Vou melhorar. Depende da perca de milhões para uma pessoa ganhar. Quando muito, 2, 3, 4 ou 5. Mas a totalidade é quem perde. E a minoria é quem ganha. Entendeu? Então, a maioria perde para a minoria ganhar. Então, é o famoso soma zero. Isso fere diretamente a ética do amor ao próximo. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mencionar isso muito aqui, vamos para as Sagradas Escrituras, que é o foco principal
daquilo que nós defendemos e acreditamos que é a Bíblia Sagrada. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ora, se Paulo está dizendo que não devemos buscar o nosso interesse, e sim o interesse do outro, e eu sei que o jogo de azar fere o interesse do outro, então eu não posso participar disso. Porque o outro fica viciado nisso e o pouco que ele tem está sendo tirado. Se eu sei que se eu participar, eu também estou participando indiretamente, tirando dele, eu não posso participar do jogo de azar. Porque o prêmio da Mega da Virada é construído sobre o dinheiro de pessoas que muitas das vezes retira do seu sustento básico na esperança de uma solução mágica. Essa é a realidade de milhões e milhões e milhões de pessoas. Tanto que se vocês buscarem na internet mesmo a história de pessoas pobres que ficaram ricas na Mega da Virada e ganharam milhões e milhões, você vai ver que depois de anos elas voltaram a ser pobres. Porque elas ganharam dinheiro, mas a mentalidade continuou de pobre. Então, gastaram dinheiro e voltaram a ser pobre. O cristão é chamado a prosperar, gerando valor, não se beneficiando da perda ou da ilusão alheia. E aí nós temos uma outra referência bíblica, que é Romanos, capítulo 13, versículo de número 10, que vai dizer que o amor não faz mal ao próximo. Então, primeiro ponto que o jogo de azar fere é a ética do amor ao próximo. Vai anotando aí, porque isso é importante caso você precise usar esses textos para defender na sua igreja, enfim, onde você precisar fazer essa apologética. Segundo ponto, porque nós não participamos dos jogos de azar, isso fere a fé cristã, pela questão da idolatria da sorte. E aqui é uma realidade que vai já de início ao texto que nós mencionamos na chamada de Isaías 65. Você sabia que existia um Deus pagão, Deus com D minúsculo, pagão, no Antigo Testamento chamado Gad? Isaías 65, versículo de número 11. Olha o que o texto diz: mas vocês que abandonam o Senhor, que prepara uma mesa para a sorte e enche taças de vinho misturado para o destino. Presta atenção aqui, perdão. No hebraico original, sorte é Gad e destino, Men, dois deuses, eram os nomes das divindades pagãs. Buscar a loteria é teologicamente uma forma de ateísmo prático, onde o fiel busca segurança financeira fora da dependência de Deus. Buscar segurança fora da dependência de Deus é a maior insegurança da vida. E todo cristão deve estar debaixo da segurança de Deus. E, por incrível que pareça, eu falei muito agora, né? Mas isso está entrando dentro da igreja. Tem cristão que acha normal fazer fezinha. E, ainda que sem perceber, sem maldade, ele está saindo da dependência divina. E não está percebendo que está confiando em deuses pagãos. Olha o risco que você está correndo, irmão. Por quê? Porque a sua fé do seu amanhã tem que estar em Deus. Você tem que confiar em Deus, não num papel, não numa sorte. É Deus, eu deito, durmo e levanto, porque quem te sustenta não é a Mega da Virada. Quem te sustenta é Deus. A sua confiança tem que estar 100% em Deus. Então, acaba se tornando, mas aí você está indo longe demais. Não. Eu estou baseando no que a Bíblia diz. Se você, aí vai aparecer os haters, os famosos haters. Fica à vontade para comentar. Eu sou maduro o suficiente. Pode comentar o que você quiser. Mas é o que a Bíblia diz. Está lá Isaías 65:11. Vai discutir com Deus. É o que está escrito lá. Terceiro ponto. A teologia fere a teologia do trabalho. Os jogos de azar fere a teologia do trabalho e da semeadura. Quem designou o trabalho foi o próprio Deus. Então, quando você joga fezinha, que trabalho você tem? Eu tenho trabalho de fazer cálculo, eu tenho trabalho... Para com isso, isso aí é desculpa. Não tem trabalho nenhum.
Deus estabeleceu o esforço e a diligência como os meios legítimos de sustento e crescimento. Volta lá para o livro do início, o livro do Gênesis, até hoje. Do suor do seu rosto, você vai trabalhar e você vai comer. O trabalho dignifica o homem. Que trabalho que é esse que dignifica você? Quando você está destruindo lares, indiretamente, porque pessoas estão tirando do sustento para também tentar a sorte, e aí não ganha e falta dentro da casa. Você consegue perceber que o buraco é mais baixo? Quando você vai abrindo a sua mente para você entender que é muito mais sério do que você está imaginando, vamos para a base bíblica? Provérbios capítulo 13, versículo 11. A riqueza obtida por vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. E aí eu volto para aquilo que eu disse agora há pouco. Pega as pessoas que estavam na pobreza e ganharam na Mega Sena, e tem um monte de vídeos aí que você consegue acessar, que foi feito pela Globo, Record, essas grandes emissoras, onde entrevistaram pessoas que viveram extrema pobreza, jogaram, ganharam muito dinheiro, milhões, viveram de forma extravagante, e depois de anos, sabe como que elas estão hoje? Pobres. E não é por causa do dinheiro, porque continuaram com a pobreza aqui. Sabe por quê? Porque elas obtiveram riqueza por vaidade, mas não porque não aprenderam a juntar dinheiro trabalhando. Quando você trabalha certinho, você vai ganhando certinho, você aprende a valorizar o dinheiro. Não é só ter dinheiro. Tá entendendo como que os princípios bíblicos nos ensinam a crescer e a valorizar, e o nosso coração não fica voltado para a riqueza, fica voltado para Deus, e aí com isso nós aprendemos a honrar a Deus e também aprendemos a utilizar de forma certa o dinheiro para ele não ser o nosso Senhor? Olha que lindo, gente. O jogo de azar, ele promove o mito do ganho fácil. Então, você ganha de forma muito fácil, mas a Bíblia vem nos alertando sobre essas riquezas que vêm de forma fácil. Depois você leia com calma aí na sua casa, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6,7, que vai fazer uma advertência sobre isso. Quarto ponto, já estamos encerrando. Eu sei que tem gente que nessa hora tá de cabeça para baixo, batendo a cabeça na parede, mas como eu disse, é a Bíblia. Eu sei que é difícil, eu sei que tem pastores sérios que dizem, explicam e falam isso nos altares, na tribuna. Eu sei que não é fácil, mas precisa ser falado, porque é o que está na Bíblia. Não tem como a gente fugir disso. Quarto ponto, fere o jogo de azar, mega da virada, ou qualquer outra coisa, bets, tudo mais, fere e atinge o pecado da cobiça, que é a raiz de todos os males. O desejo de ser rico a qualquer custo é apontado como uma armadilha espiritual. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeira carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. A motivação para julgar geralmente nasce na insatisfação com a provisão atual de Deus e da cobiça por uma vida de luxo e autossuficiência. O pecado não está no papel do bilhete, mas na sua inclinação do coração que coloca o dinheiro como salvador da sua vida. Hoje, principalmente hoje, com essa juventude, com a nova geração e com a força da internet, as pessoas olham essa vida de luxo que os outros postam e falam, eu quero ter isso também. Eu quero ter aqueles carrões, eu quero ter as mansões, eu quero fazer as viagens, eu quero ter as bolsas, as roupas chiques, mas não importa a consequência. E aí cobiça ter aquilo, não importa a forma que precisa, o jeito que precisa fazer, o caminho que precisa andar para alcançar aquilo. E aí você fere o princípio bíblico. Mas eu não me prostituo. Mas eu não estou roubando.
Mas quando você faz isso, quando você participa da mega da virada, de forma indireta, você está ferindo o coração de Deus. Porque você está saindo do caminho dele. É o que a Bíblia está dizendo. Doa a quem doer. E o quinto e último ponto aqui é a falha na mordomia cristã. O cristão não é dono do seu dinheiro. Aqui vai, ó, um tapa na nossa cara. Mas um administrador, o que nós chamamos de mordomo fiel dos bens de Deus. Nós vamos prestar contas não apenas das nossas ações físicas, pensamentos, falas, mas nós vamos prestar contas dos nossos bens. O que nós fazemos com o dinheiro que Deus nos proporciona ter. E isso também faz parte. Você lembra da parábola do talento? Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30? Jogar recursos em uma probabilidade de 1 em 50 milhões é uma gestão irracional dos recursos que Deus confiou a você. Gastar o dinheiro que poderia abençoar sua família ou o próximo em uma aposta é considerado uma falha na mordomia e prudência cristã. Então, Deus cobrará de você também tudo que você está fazendo com cash, com money, como você tem administrado o dinheiro da sua casa, como você tem gasto, como você tem investido, se você está fazendo certinho mês a mês, se você está honrando ele com os seus bens, Deus também cobrará isso de você. E às vezes nós se esquecemos disso. Para nós concluirmos esse vídeo, eu quero que você comenta se esse vídeo está abrindo sua mente, se está clareando, se você ficou revoltadinho. Com respeito, eu quero que você comenta aí. Para a gente concluir, participar da Mega da Virada sobre a ótica teológica, que aqui é o meu papel de fazer esse vídeo, é uma prática que flerta com a idolatria. Viola o amor ao próximo, nega a ética do trabalho, falha na mordomia fiel. A verdadeira prosperidade bíblica é fruto da bênção de Deus sobre a obediência e a diligência, e não do acaso ou da sorte. Que Deus te abençoe. Que esse ano que está chegando seja um ano de total dependência dele, de Deus. Não por causa de um papel, por causa de um número, mas porque você sabe que ele existe, que ele é fiel e que ele está contigo todos os dias. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Eu já quero desejar para você um feliz 2026. Que Deus te abençoe, que seja um ano de muito trabalho, mas também de muita conquista, de muita vitória. Que Deus alcance sua casa, que Deus alcance seu lar, que Deus abençoe seus filhos, seu casamento, que Deus abençoe seu ministério, sua família. Um beijo no coração e fique na paz do Senhor Jesus.